Você já se perguntou como os profetas bíblicos conseguiam viver em provisão, mesmo em tempos difíceis? O que eles sabiam que a maioria das pessoas ignora até hoje? O que muitos não sabem é que há um segredo milenar na Bíblia, revelado pelos profetas, que pode transformar completamente sua vida financeira e te conduzir a uma abundância real e duradoura. Esse segredo não tem nada a ver com sorte, com técnicas mundanas ou com promessas vazias, mas sim com princípios espirituais que Deus revelou há séculos e que continuam funcionando até hoje. E se eu te dissesse que você pode aprender a aplicar esses princípios e multiplicar seus recursos do jeito certo? Para isso, eu preparei um material exclusivo onde você vai aprender os princípios bíblicos da riqueza. Como multiplicar seu dinheiro do jeito certo. Se você deseja descobrir como aplicar esses segredos dos profetas na sua vida financeira e romper o ciclo da escassez, clique no link na descrição agora. Agora, antes de continuar, quero saber: você acredita que Deus tem um plano de abundância para a sua vida financeira? Comente. Eu creio que Deus deseja que eu prospere com justiça e sabedoria. Agora, se prepare, porque o que vou te mostrar pode ser a chave para a sua transformação financeira. Muitas pessoas acreditam que falar sobre dinheiro e riqueza não é algo espiritual. No entanto, a Bíblia menciona riqueza e finanças em mais de 2.300 versículos, mostrando que Deus se preocupa com a nossa vida financeira. Mas aqui está a pergunta: Deus realmente deseja que seus filhos tenham uma vida financeira abundante? Vamos ver o que a palavra diz. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Isso significa que a riqueza que vem de Deus é diferente da riqueza do mundo. Ela vem acompanhada de paz, propósito e justiça. Por que algumas pessoas não experimentam essa provisão? Se a Bíblia ensina que Deus deseja abençoar seu povo, por que tantas pessoas ainda vivem presas na escassez? Existem 3 razões principais. 1. Falta de conhecimento sobre os princípios bíblicos. Oséias 4, 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas sofrem financeiramente, não porque Deus não quer abençoá-las, mas porque não sabem como ativar esses princípios em sua vida. 2. Mentalidade errada sobre dinheiro. Muitas pessoas têm uma visão negativa sobre riqueza, acreditando que ser rico é algo ruim. Mas veja o que diz a Bíblia. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o versículo não diz que o dinheiro é o problema, mas o amor ao dinheiro. A questão não é ter dinheiro, mas sim se o dinheiro controla a sua vida. 3. Não aplicar os princípios dos profetas sobre finanças. Os profetas do Antigo Testamento não apenas falavam sobre espiritualidade, mas também ensinavam princípios práticos para a prosperidade. Nos próximos trechos, você vai descobrir o segredo milenar dos profetas para uma vida financeira abundante e como aplicá-lo na sua vida. Agora, escreva nos comentários: eu quero aprender os princípios bíblicos para prosperar da maneira certa. No próximo trecho, vou te revelar qual é esse segredo que os profetas já conheciam há séculos. Agora que você já entendeu que Deus deseja que seus filhos vivam na provisão, chegou o momento de descobrir qual é o segredo que os profetas já conheciam há milhares de anos. Esse segredo não é um método humano, mas um princípio espiritual estabelecido por Deus. O segredo está no princípio da semeadura e colheita. Gálatas 6, 7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Os profetas sabiam que o que você planta na sua vida financeira determina o que você colhe. Veja o que diz Provérbios 11, 24, 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais. E ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Isso significa que a generosidade, a administração sábia e a obediência a Deus
são as chaves para uma vida financeira próspera. Os profetas aplicaram esse princípio e viram resultados. 1. José, do cativeiro à liderança financeira. José, no Egito, entendeu o princípio da administração e semeadura. Gênesis 41, 48, 49. José ajudou o Egito a guardar alimentos nos anos de fartura para enfrentar os anos de escassez. Resultado: ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. 2. Elias e a viúva de Sarepta. A multiplicação do pouco. Elias encontrou uma viúva que só tinha um pouco de azeite e farinha, mas quando ela obedeceu ao princípio da semeadura, algo milagroso aconteceu. 1 Reis 17:14. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Aquela viúva deu primeiro, e Deus multiplicou o que ela tinha. Isso mostra que a fé e a obediência são partes fundamentais para ativar a provisão de Deus. Agora, comente nos comentários. Eu escolho aplicar os princípios dos profetas e viver na provisão de Deus. No próximo trecho, vou te mostrar como colocar esse princípio em prática e ativar a abundância na sua vida. Agora que você já conhece o segredo milenar dos profetas, a semeadura e colheita, é essencial entender como ativar esse princípio na sua vida. A Bíblia nos ensina que a prosperidade não vem apenas do desejo de ter mais, mas da prática correta dos princípios de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Isso significa que o tamanho da sua colheita está diretamente ligado ao que você semeia. 3 passos bíblicos para ativar a semeadura financeira na sua vida. 1. Semeie com propósito e fé. A semeadura não deve ser feita de qualquer jeito. Você precisa semear com entendimento e fé, sabendo que Deus é o seu provedor. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Isso significa que quando você confia em Deus e semeia, Ele mesmo abre as janelas do céu sobre sua vida. 2. Pratique a generosidade de forma constante. Os profetas sabiam que a generosidade não é um evento único, mas um estilo de vida. Lucas 6:38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Se você deseja experimentar provisão contínua, precisa ser generoso de forma constante. 3. Tenha paciência para a colheita. Assim como um agricultor não colhe imediatamente após plantar, a Bíblia nos ensina que há um tempo entre a semeadura e a colheita. Eclesiastes 3:1-2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se você semeou, continue confiando que a colheita virá no tempo certo de Deus. Agora comente nos comentários. Eu escolho semear com fé e esperar pela colheita de Deus. No próximo trecho, vou te mostrar os erros que podem estar impedindo sua prosperidade e como evitá-los. Muitas pessoas dizem que tentam prosperar, mas nunca conseguem avançar financeiramente. O problema não está em Deus, mas em erros que bloqueiam a manifestação das bênçãos. Veja o que diz Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Isso significa que não basta orar por dinheiro, se você não estiver alinhado com os princípios de Deus. Os 3 maiores erros que bloqueiam a abundância financeira. 1. Falta de sabedoria na administração do dinheiro. A Bíblia nos ensina que Deus dá riquezas, mas cabe a nós administrá-las bem. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os dissipa.
Isso significa que se você gasta mais do que ganha e não tem controle sobre suas finanças, pode estar impedindo sua própria prosperidade. 2. Medo e incredulidade. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas no fundo não acreditam que Deus pode fazê-las avançar financeiramente. Veja o que diz Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Isso significa que se você tem medo de investir, de crescer ou de assumir novas oportunidades, pode estar bloqueando o mover de Deus na sua vida. 3. Não praticar a generosidade. A Bíblia ensina que quem é generoso prospera, mas quem retém demais acaba sofrendo perdas. Provérbios 11:24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Isso significa que se você não pratica a generosidade e só pensa em guardar para si mesmo, pode estar impedindo a prosperidade de fluir na sua vida. Agora, comente nos comentários. Eu escolho confiar em Deus e evitar esses erros financeiros. No próximo trecho vou te mostrar os sinais de que Deus já está liberando a provisão na sua vida. Muitas vezes, Deus já começou a agir, mas nós não percebemos os sinais. A Bíblia nos ensina que a resposta de Deus pode vir de maneiras inesperadas. Veja o que diz Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Isso significa que Deus pode estar te dando oportunidades, conexões ou ideias que abrirão portas para a prosperidade. Os 3 sinais de que Deus já está transformando sua vida financeira. 1. Novas oportunidades começam a surgir. Deus pode enviar ideias, conexões ou oportunidades inesperadas. Se você começou a perceber novas possibilidades de renda, Deus pode estar movendo as peças a seu favor. 2. Você sente paz sobre suas finanças. A ansiedade é um sinal de falta de confiança. Mas quando Deus começa a agir, você sente uma paz sobrenatural. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você tem sentido paz sobre sua vida financeira, é um sinal de que Deus já está trabalhando. 3. Pessoas certas começam a cruzar seu caminho. Muitas vezes, Deus usa pessoas para abrir portas financeiras para nós. Isso aconteceu com José no Egito. Deus colocou o Faraó em seu caminho e transformou sua vida da escravidão para a liderança. Gênesis 41. Se pessoas começaram a te oferecer ajuda, conselhos ou oportunidades, agradeça, pois Deus já está agindo. Agora, escreva nos comentários: eu já vejo os sinais da provisão de Deus na minha vida. No próximo trecho, vou te mostrar como garantir que as dívidas nunca mais voltem. Agora que você já sabe como ativar o poder de Deus para transformar sua vida financeira, é essencial aprender como manter essa bênção e garantir que as dívidas nunca mais voltem. A Bíblia ensina que a prosperidade não é um evento único, mas um estado contínuo para aqueles que seguem os princípios divinos. Veja o que diz Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Isso significa que Deus quer te levar a um nível de prosperidade, onde você não apenas seja livre das dívidas, mas também tenha o suficiente para abençoar outras pessoas. 3 passos bíblicos para nunca mais cair em dívidas. 1. Desenvolva a disciplina financeira. A Bíblia nos ensina que devemos administrar bem os recursos que Deus nos dá. Provérbios 27:23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos.
Isso significa que você precisa controlar seus gastos, fazer um planejamento financeiro e não gastar mais do que pode pagar. Uma dica prática é anotar todas as suas despesas e receitas e sempre se perguntar: essa compra é realmente necessária? 2. Pratique a generosidade e a obediência a Deus. A generosidade ativa um fluxo contínuo de bênçãos. Veja o que diz Provérbios 11, 24, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que rega também será regado. Isso significa que quando você aprende a dar, seja ajudando alguém, investindo no reino de Deus ou sendo generoso com o próximo, você abre espaço para receber ainda mais. 3. Dependa de Deus, não do sistema do mundo. Muitas pessoas voltam às dívidas porque confiam mais no sistema financeiro do mundo do que em Deus. Veja o que diz Salmos 37, 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você confia verdadeiramente em Deus e segue seus princípios, Ele sempre proverá para você. Agora me diga nos comentários: eu escolho seguir os princípios de Deus e viver livre de dívidas. No próximo trecho, vou te mostrar como a gratidão pode liberar ainda mais provisão na sua vida. Muitas pessoas acreditam que prosperidade vem apenas de trabalho e esforço. Mas a Bíblia nos ensina que a gratidão é um princípio espiritual que libera ainda mais bênçãos sobre nós. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso significa que quando somos gratos pelo que já temos, abrimos espaço para receber ainda mais. 3 razões bíblicas para ser grato e atrair mais provisão. 1. A gratidão. Multiplica o que você já tem. Jesus nos ensinou esse princípio no milagre da multiplicação dos pães. Veja o que diz João 6,11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. Antes de multiplicar os pães e peixes, Jesus deu graças. Isso mostra que a gratidão ativa a multiplicação. 2. A gratidão nos tira da mentalidade de escassez. Muitas pessoas vivem preocupadas com o dinheiro porque sempre pensam no que falta, em vez de focar no que Deus já deu. Veja o que diz Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A gratidão tira a ansiedade e fortalece nossa fé na provisão de Deus. 3. A gratidão demonstra confiança em Deus. Quando você é grato, mesmo antes de ver a resposta, está demonstrando que confia em Deus completamente. Veja o que diz Salmos 104. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Isso significa que quando você mantém uma atitude de gratidão, sua vida financeira também se transforma. Agora me diga nos comentários: eu escolho ser grato a Deus e viver na abundância. No próximo trecho, vou te mostrar como Deus pode usar sua vida financeira para abençoar outras pessoas e gerar ainda mais provisão. Muitas pessoas pensam na provisão apenas como algo pessoal, mas a Bíblia nos ensina que Deus nos abençoa para que possamos abençoar outros. Veja o que diz Gênesis 12, 2. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso significa que quando Deus nos dá prosperidade, Ele quer que essa bênção se espalhe para outras pessoas. 3. Maneiras bíblicas de usar sua provisão para abençoar outros. 1. Ajude quem está em necessidade. A Bíblia nos ensina que ser generoso com os necessitados
traz bênçãos sobre nossas vidas. Veja o que diz Provérbios 19:17. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o seu benefício. Isso significa que ajudar os necessitados não é perda, mas um investimento no reino de Deus. 2. Contribua para a obra de Deus. A palavra nos ensina que quando investimos no reino, Deus abre as janelas dos céus para nós. Veja o que diz Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Isso significa que quando você semeia no reino, Deus multiplica aquilo que você tem. Agora, comente nos comentários. Eu escolho ser um canal de bênçãos e multiplicar aquilo que Deus me deu. No próximo trecho, farei um resumo final de tudo o que aprendemos. E te mostrarei qual é o próximo passo para continuar nessa jornada de fé e provisão. Muitas pessoas aplicam os princípios bíblicos para a prosperidade, oram com fé e começam a mudar sua mentalidade financeira, mas não veem resultados imediatos. Isso pode gerar desânimo e até dúvidas sobre se a resposta de Deus realmente virá. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus sempre age no tempo certo e que mesmo quando não vemos a resposta imediatamente, Ele já está operando nos bastidores. Veja o que diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Isso significa que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não perceba os sinais. 3 passos para permanecer firme enquanto espera a provisão de Deus. 1. Continue orando e declarando a palavra de Deus. A fé verdadeira não depende de evidências visíveis. Muitos milagres na Bíblia aconteceram depois que as pessoas persistiram em crer, mesmo sem ver mudanças no início. Exemplo: a mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos, mas quando tocou em Jesus, foi instantaneamente curada. Marcos 5:25-34. Se você continuar declarando as promessas de Deus sobre sua vida financeira, a resposta virá no tempo certo. 2. Afaste-se da ansiedade e do medo. A ansiedade financeira pode ser um obstáculo para receber a provisão de Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus 6:31-33. Não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que Deus já preparou sua provisão, e você precisa confiar nele. 3. Seja fiel no pouco enquanto espera pelo muito. Muitas pessoas querem que Deus lhes dê grandes quantidades de dinheiro, mas ainda não aprenderam a ser fiéis no que já têm. Veja o que Jesus disse em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se você quer que Deus confie mais em suas mãos, precisa administrar bem o que Ele já te deu. Agora, me diga nos comentários: eu escolho confiar em Deus e esperar com fé pela minha provisão. No próximo trecho, vou te mostrar como transformar sua provisão em um testemunho que fortalecerá sua fé e a de outras pessoas. A Bíblia nos ensina que os milagres não são apenas para benefício pessoal, mas também para glorificar a Deus e inspirar outras pessoas a crerem. Veja o que diz Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso significa que compartilhar sua prosperidade pode ser uma arma espiritual poderosa contra o medo e a dúvida. 3. Maneiras de usar sua prosperidade como testemunho de fé. 1. Compartilhe sua experiência com outras pessoas. Muitas pessoas ainda não conhecem os princípios bíblicos para a prosperidade. Quando você compartilha como Deus te abençoou, está ajudando outras pessoas a fortalecerem sua fé. Se você já teve uma resposta financeira de Deus, não guarde para si, fale sobre isso.
2. Agradeça publicamente pela provisão. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Veja o que Jesus disse em Lucas 17:19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso mostra que o agradecimento fortalece a bênção recebida. Sempre que puder, agradeça a Deus publicamente e reconheça sua ação na sua vida. 3. Use sua história para ajudar quem ainda precisa de um milagre financeiro. Se você conhece alguém que está enfrentando dificuldades financeiras, seja um canal de bênção para essa pessoa. Ore por ela, encoraje-a a confiar na palavra. Compartilhe os versículos e declarações que te ajudaram. Agora comente nos comentários. Eu escolho compartilhar minha prosperidade para glorificar a Deus e ajudar outras pessoas. No próximo trecho, farei um resumo final de tudo o que aprendemos e te mostrarei qual é o próximo passo para continuar nessa jornada de fé e provisão. Agora que você aprendeu todos os princípios bíblicos para ativar a provisão de Deus, é hora de recapitular os passos essenciais para garantir que essa transformação ocorra na sua vida. Se você chegou até aqui, significa que Deus já começou a agir e que sua libertação financeira está a caminho. Vamos recapitular os 7 passos fundamentais que você aprendeu neste vídeo. 1. Aplicar o princípio da semeadura e colheita. A Bíblia ensina que quem planta, colhe. Gálatas 6:7. Aprenda a semear corretamente. 2. Remover os bloqueios espirituais que impedem a provisão. A falta de fé, palavras negativas e sentimentos de medo podem impedir o milagre. Livre-se dessas barreiras. 3. Fazer a oração correta para ativar o milagre. A oração deve ser feita com gratidão antecipada, declarando a palavra de Deus e exercendo autoridade espiritual sobre sua vida financeira. 4. Observar os sinais de que Deus já está movendo as peças a seu favor. Muitas vezes, a resposta não vem como dinheiro imediato, mas como ideias, oportunidades e conexões divinas. 5. Manter a fé firme, mesmo quando a resposta parece demorar. A fé não depende do que vemos, mas do que cremos. Confie que Deus já está agindo no seu favor. 6. Multiplicar a bênção ajudando outras pessoas. Se você recebeu um milagre financeiro, compartilhe sua história e ajude outras pessoas a aprenderem os princípios bíblicos para a prosperidade. 7. Viver uma vida de gratidão e louvor. A gratidão mantém a provisão ativa e fortalece seu espírito. Sempre agradeça a Deus pelo que você já tem e pelo que está por vir. Agora escreva nos comentários a sua decisão final. Eu escolho viver na provisão de Deus e nunca mais serei escravo das dívidas. No próximo trecho trarei o CTA final, garantindo que você tome a ação certa a partir de agora. Agora que você aprendeu como orar, como ativar a provisão de Deus e como viver na abundância de forma contínua, chegou o momento de tomar uma decisão. A partir daqui, você tem 2 opções: continuar vivendo da mesma forma, enfrentando dificuldades financeiras e sem aplicar os princípios bíblicos que transformam vidas. Colocar em prática tudo o que aprendeu, ativar sua fé e experimentar a provisão sobrenatural que Deus preparou para você. A escolha é sua. Mas se você quer ver mudanças reais, precisa agir agora. Se você quer dar o próximo passo e aprender mais sobre como multiplicar seu dinheiro de acordo com os princípios bíblicos, eu preparei um material exclusivo para você. Os princípios bíblicos da riqueza. Como multiplicar seu dinheiro. Do jeito certo. Esse material vai te ensinar a administrar suas finanças com sabedoria, romper de vez o ciclo da escassez e viver na abundância que Deus planejou para seus filhos. Clique no link na descrição agora e descubra como transformar sua vida financeira com base na Bíblia. Além disso, siga 3 passos agora mesmo para continuar recebendo conteúdos poderosos. Curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam de libertação financeira.
se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você continua aprendendo mais sobre os princípios bíblicos para a prosperidade e vida abundante. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa revelação. Quanto mais pessoas conhecerem essa verdade, mais vidas serão transformadas. Agora, antes de sair, escreva aqui nos comentários: a partir de hoje, escolho viver na provisão de Deus e nunca mais serei escravo das dívidas. Essa é sua declaração pública de que está pronto para mudar sua realidade financeira e viver o milagre da provisão. Que Deus te abençoe grandemente e que sua vida financeira seja completamente transformada.